Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Hoje eu quero refletir com você sobre o capítulo 55 do livro de Salmos. E esse capítulo ele começa com um clamor angustiado. Ele diz: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Neste momento, Davi estava perturbado. Ele fala de um coração ferido, de medos que o cercam, de um terror que o abate. Ele diz: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Esse é o retrato de alguém emocionalmente esgotado. O Salmo mostra que até o homem segundo o coração de Deus teve dias em que ele quis fugir de tudo. E ele diz: quem me dera ter asas como de uma pomba, então voaria e estaria em descanso. Querido, há momentos em que o peso da vida parece insuportável mesmo. Quando as pressões externas e as feridas internas nos fazem desejar desaparecer. E é importante lembrar, sentir isso, querido, não é falta de fé. É sinal de humanidade. A fé não nega a nossa dor, mas a nossa fé busca refúgio no meio da dor. Davi revela a causa mais profunda da sua dor, da sua ferida. É a traição de alguém próximo. Não era inimigo o que o afrontava. Era tu, homem igual eu, meu guia e meu íntimo amigo. E esse aqui é um versículo que está nesse capítulo. Essas palavras rasgam o coração. Ele não foi ferido por um inimigo, mas por alguém com quem andava na casa de Deus, alguém com quem partilhava comunhão. É uma das dores mais difíceis de suportar, quando a decepção vem de dentro e não de fora. Todos nós, em algum momento, experimentamos a dor de uma traição, de um amigo, de um parente, de um parceiro de caminhada, às vezes de um cônjuge também. E quando isso acontece, o coração grita muito. Mas o Salmo 55 nos ensina que a oração é o caminho da cura, querido. Em vez de deixar o ódio governar, Davi escolhe despejar todo esse peso diante de Deus. Ele não reprime, ele não finge que nada está acontecendo, mas ele também não age na força do seu braço. Ele entrega ao Senhor. E depois de desabafar, Davi muda o tom de voz. Ele diz: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele entende que mesmo cercado por engano e traição, ainda tem refúgio seguro. Davi decide estabelecer um ritmo espiritual. Ele diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá minha voz. A constância na oração é o segredo da estabilidade emocional. Ele reconhece que não pode controlar os outros, mas ele pode controlar a si mesmo. Quando ele encontra a Deus várias vezes ao longo do seu dia. Querido, quando o coração estiver dilacerado, mantenha a disciplina de oração. Muitas vezes você vai precisar aumentar a tua quantidade de encontros com Deus através da oração, por meio da oração. A cura não vem do tempo, mas ela vem da presença de Deus. Ele ouve cada gemido, cada lágrima, e Ele responde com paz e com consolo. Às vezes a dor do nosso coração, ela se assemelha a uma ferida física. E às vezes, dependendo do nível de dor e de incômodo da tua ferida física, a dose do remédio vai ter que ser maior, numa quantidade menor de tempo, para que você seja curado. Existem dores nas quais você vai precisar se encontrar com Cristo com mais intensidade e com a quantidade maior do que você estava acostumado. Às vezes você orava uma vez ao dia, agora você vai precisar separar 3, 4, 5 momentos de oração ao longo do seu dia para você se derramar diante do Senhor. Davi aqui chega ao ponto mais conhecido do Salmo, verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. A palavra lançar aqui significa literalmente atirar com força, ou seja, não é entregar com delicadeza, é jogar sobre Deus todo o peso que nós não conseguimos mais carregar. Ele completa: jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso não significa que o justo nunca vai sofrer, mas que nunca será destruído. Deus não impede a dor, mas impede a nossa queda final. Ele sustenta quando ninguém mais consegue. Deus não pediu que você carregasse tudo sozinho. E a nossa vida com Deus não é sobre suportar tudo em silêncio, é sobre desabafar para o nosso Deus mesmo, mas com confiança de que Ele é conosco. Então tudo que hoje está te pesando, a decepção, a culpa, o medo, a solidão, Ele convida você a lançar sobre Ele. O Salmo termina com uma nota de esperança e justiça. Ele diz: tu, porém, ó Deus, os fará descer ao profundo abismo. Davi confia que Deus cuidará dos perversos, que Deus cuidará dos injustos. Ele não precisa tomar o lugar de Deus como juiz.
Quando nós entregamos nossas causas para Deus, nós não apenas somos libertos do peso, mas também do nosso desejo de vingança, de fazer as coisas na força do nosso braço, porque é Deus quem julga, é Ele quem repara, é Ele quem fecha as feridas que o tempo não consegue curar. Enfim, o Salmo 55 é um convite para transformar a dor em oração e o fardo em entrega. Davi mostra que o refúgio não está na fuga, mas na presença de Deus. Então, querido, a fé não vai eliminar o teu sofrimento, mas ela vai te dar uma direção correta. Deus entende um coração ferido e Ele traz a cura. E a oração continua sendo o nosso único meio de restauro, a única forma de termos o nosso coração restaurado. E lançar o fardo é confiar que nós temos um Deus que nos cuida com muito zelo. Então feche seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão me ouvindo aqui. O Senhor conhece as dores mais profundas de cada coração, as feridas que os outros não veem, as traições que às vezes marcam a nossa alma. E hoje nós decidimos lançar sobre Ti todas essas situações, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor tome o peso da tristeza, da decepção, da angústia. Deus, cada pessoa que está precisando ser sustentada com o Teu amor, Pai, estende a Tua misericórdia e nos dê a graça, Deus, para que possamos não agir na força do nosso braço, mas confiar que o Senhor, no tempo certo, vai trazer a devida justiça. Nos ajude a descansarmos em Ti, porque Tu és o nosso refúgio, o nosso ajudador e o nosso sustento para sempre. Em nome de Jesus. Amém.